Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 horas e 32 minutos, manhã do dia 13 de junho de 2024, quinta-feira. Seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo na nossa rádio, agora também ao vivo através das nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Deus abençoe, queridos. Sou o pastor Dimas Pimentel aqui e dando continuidade ao nosso momento de reflexão. Hoje nós estamos no nosso quinto dia de estudo, né? E estamos falando sobre o endemoniado lá em Cafarnaum, endemoniado na sinagoga, ali do capítulo 4 de Lucas, do versículo 31 ao versículo 37, que nós vamos ler aqui nesse momento. Você que está com a Bíblia na mão, já pode abrir aí, Lucas capítulo 4, do versículo 31 ao 37, que diz assim o texto para nós nessa manhã. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus." Jesus repreendeu e disse: "Cale-se e saia dele." Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: "Que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem." E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Então isso aqui é um texto bem interessante para os nossos dias, que mais uma vez Jesus usa a palavra como uma arma para afetar diretamente as hostes malignas. Então aqui de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 37, fala sobre a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Ele desceu a Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia, e ele foi exatamente ensinar no sábado. Muitos se maravilharam da sua doutrina, porque sua palavra era com autoridade. E achava-se ali na sinagoga um homem possesso de um espírito, de um demônio imundo. Foi quando ele bradou em alta voz: "Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus." Mas aí Jesus o repreendeu e disse: "Cala-te e sai deste homem." Então o demônio, depois de o ter lançado por terra no chão, jogado ele no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem fazer nenhum mal. E ali naquele momento todos ficaram grandemente admirados. E um batia papo com o outro, um falava ao outro entre si e diziam: "Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles vão embora e eles saem." Então a fama de Jesus corria por todos os lugares e circunvizinhança. Aqui nós estamos vendo a primeira cura feita por Jesus, registrado no livro de Lucas. Jesus havia acabado de começar o seu ministério e depois de ter sido rejeitado por pregar em Nazaré, a cidade onde ele foi criado. E isso é informação interessante para nós. Jesus foi rejeitado quando ele foi pregar em Nazaré, a cidade onde ele foi criado. Então isso serve para nos ensinar, meu irmão, minha irmã, não se preocupe se os seus o rejeitam, porque Jesus também foi rejeitado. E Jesus depois ele falou: "O profeta não tem honra senão na sua casa."
Isso nos ensina que o lugar de honra não é na nossa casa. E se aconteceu contigo é porque você está pregando a palavra certa. Os seus não vão te receber assim como Jesus veio para os seus e os seus não receberam. E por isso que Jesus não fez ali milagres em Nazaré. Então, ele desceu por conta disso para Cafarnaum. É uma cidade da região da Galileia. E ali em Cafarnaum ele passou a ensinar na sinagoga, como se fosse a igreja hoje. E era sábado, dia em que os judeus tinham como dia de descanso, onde não podiam trabalhar, cozinhar e nem mesmo arrumar suas camas. Era o dia tirado para Deus, onde eles podiam estar mais em comunhão com Deus. Mas na verdade nós temos estudado bastante a respeito disso. O povo foi deixando, né, essas práticas em algum momento, né? Mas era comum entre o povo isso aí. Hoje, os judeus, as nações que iam a Israel, eles praticavam isso aí. Eles iam, quem morava ali nas cidades, como Cafarnaum, que tinha muitos judeus, no sábado eles iam para a sinagoga, o povo também ia junto. Né? Mas Jesus, ele, todo dia é dia de cura. E Jesus não deixava de socorrer os necessitados, mesmo sendo dia de sábado. Porque uma das missões de Jesus também era mostrar ao povo a forma errada pela qual eles estavam interpretando a lei. E por isso Jesus curava mesmo sendo no sábado. Porque essa era a vontade de Deus. E a cura era atribuída para a glória de Deus. E eu já falei aqui algumas vezes, né? Muitas pessoas não são curadas. Não é por falta de fé, irmãos, porque a cura é o resultado da vontade de Deus na vida daquela pessoa. A cura é a manifestação da misericórdia de Deus na vida daquela pessoa. Tudo tem um tempo. Não é falta de fé da pessoa. Agora, sem fé é impossível agradar a Deus e a fé sem obras é morta. Deus cura quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Jesus ensinava na sinagoga e suas palavras eram vistas como uma doutrina maravilhosa. E os que ali estavam recebiam suas palavras como alguém que ensinava com autoridade. E na verdade ensinar era algo que somente os rabinos faziam. Mestres, entendidos da lei judaica, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Mas Jesus, sempre que estava em uma sinagoga, se levantava para ensinar. E eu acredito, lendo os textos sagrados, que era impossível impedi-lo ou fazer isso, ou tentar fazer com que ele parasse. Porque eram palavras que mexiam com qualquer um. Mas naquele sábado, enquanto Jesus ensinava com suas palavras maravilhosas e de grande autoridade, nós vemos que isso abalou o inferno. E um homem que ali estava possesso por um espírito maligno gritou tentando atrapalhar Jesus e disse: "Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré?" Opa, vamos parar aqui. Aquele homem ia todos os sábados na sinagoga, mesmo possuído de demônios. Isso nos ensina que pessoas vão à igreja mesmo possuídos de demônios. Pessoas frequentam culto, escola dominical, porque ali era o momento de ensinamento da palavra. No sábado era comum ensinar a Torá para o povo. E aquele homem endemoniado estava ali. E pelas narrativas do texto, não era a primeira vez. Ele estava ali. Então nós temos que ter muito cuidado para quem que nós falamos os nossos projetos, para quem que nós abrimos o nosso coração. Nós precisamos frear a língua,
como a Bíblia nos ensina. E aquele homem possesso, ele gritou tentando atrapalhar Jesus. E ele gritou assim: que temos nós contigo? Plural, mais de uma pessoa. De repente havia um conflito ali interior entre a consciência do homem e o demônio que estava ali. Ou haviam mais de 2 demônios. Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré. Jesus que vieste de Nazaré. Ele tentou afrontar Jesus porque Jesus acabara de ser expulso de Nazaré. E lá Jesus não fez milagre. E ele diz: vieste nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então aqui nós vemos que os demônios temiam a Jesus. E Jesus, para eles, representava uma condenação. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, que tinha vindo à terra para libertar os pecadores e cativos das mãos de Satanás e estabelecer ou restabelecer o reino santo para Deus. Este era o plano de Deus e ainda o é até hoje. E ali naquele momento, chega o ponto alto, quando Jesus ordenou para que ele se calasse, exercendo autoridade sobre o maligno, e depois ordenou para que ele saísse daquele homem. Primeiro Jesus fala: cala-te, e agora sai. Então Jesus impediu aquele demônio de falar, porque sabia que a intenção do demônio era se opor e impedir a vinda do Filho de Deus. Impedir que a mensagem, a pregação do Evangelho das Boas Novas fosse pregada. E quando ele recebeu a ordem dada por Jesus para sair do homem, o demônio o lançou por terra, jogou ele no chão. E assim ele saiu do homem. E tudo isso fez com que os que estavam ali presentes se admirassem com o poder e a autoridade com que Jesus ensinava e ainda expulsava demônios, curava enfermos. Então essa cura feita por Jesus foi diferente daquela que nós vimos anteontem, sobre a mulher enferma que estava doente da coluna devido a uma enfermidade de origem maligna. Então este homem tinha sido tomado por um espírito maligno. E sabe-se que uma possessão demoníaca se dá de diversos tipos. E no Novo Testamento aqui, as pessoas que apresentavam estar possessas eram tidas como dotadas de uma força incomum, espuma na boca, mudez, ou voz que não soava natural, cegueira, fúria descontrolada e um domínio sobre a personalidade da pessoa. Tudo isso era exercido pelos demônios. E foi isso aí, esses sintomas que Jesus curou, tirou daquele homem, porque todos os sintomas eram causados por demônios. E com isso a fama de Jesus se espalhou por toda a redondeza, por todo mundo, e chegou até nós. Eu quero dizer para você, se tem alguma coisa te incomodando, meu irmão, minha irmã, saiba que Jesus é suficientemente capaz para te libertar deste incômodo, te libertar dessa situação. Tem pessoas que convivem no nosso meio e tem um pecado que está enraizado nela e ela não consegue se libertar, porque é uma ação demoníaca. Mas Jesus te liberta disso aí. Apresenta-se a Ele. Fala: Senhor, minha vida está nas mãos do Criador, porque eu sou criatura do Criador. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Tudo mais Ele fará. Jesus é o caminho, é aquele que te leva diretamente a Deus. Jesus é a verdade, te liberta de toda mentira. Jesus é a vida. Só Ele a vida. E Ele diz: aquele que está em mim, ainda que morra, viverá, porque Jesus é a vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Guarde a tua entrada e a tua saída.
e te livre de todos os males. Amém.